Parque Cecília. Meu nome é Gisele, eu sou advogada do condomínio e eu vim para prestar esclarecimentos acerca do processo judicial movido pela Forseg em face do condomínio Parque Cecília. Vou fazer um breve resumo, tá? Esse processo, ele decorre de um contrato de portaria que o condomínio tinha, né, com essa empresa, e é um contrato que vem já desde a época do síndico Fernando, tá? Quando o síndico Mohamed assumiu, ele continuou com a empresa por um determinado tempo, por alguns meses. Foi quando descobriu-se que o contrato havia um aditivo e com uma multa milionária, bem grande. E ocorreu que ele tentou conversar à época, a gente ainda não fazia parte do jurídico, e então ele tinha um advogado, que era o Dr. Leonardo Rossi, logo que ele assumiu, que acabou entrando com uma ação para que declarasse esse contrato, esse aditivo nulo, pela forma pela qual ele havia sido feito, com uma multa milionária e sem qualquer tipo de justificativa. Mas infelizmente o processo ele veio a ser julgado improcedente. E aí logo a gente assumiu o jurídico, eu e o Dr. Fábio, e numa época em que o síndico Mohamed da época, ele estava tentando negociação com o Celso da Forseg, o proprietário, não conseguiu, e tiveram alguns problemas relacionados à falta de registro de funcionário e causou todo um tumulto entre o síndico e essa empresa. Ocasião em que um determinado dia a empresa acabou abandonando o posto e deu todo esse problema, esse processo judicial. O que ocorre? Na época, nós como jurídicos, a gente orientou ao síndico que ele deveria ter notificado, se ele queria uma justa causa, ele deveria ter notificado a empresa, ele deveria ter produzido mais provas para que a gente tivesse um amparo maior no judiciário, porque em que pese o contrato, o aditivo fosse questionado, ele só poderia ser questionado judicialmente e não o foi. Aí o que aconteceu? Haviam duas mensalidades não pagas da Forseg. E a orientação principal e primeira do jurídico foi: vamos pagar essas mensalidades via ação de consignação, para discutir isso. E aí a gente entrou com uma ação de consignação em pagamento, não foi uma ação para declarar a justa causa da empresa, tá? Tampouco uma ação da Forseg discutindo a multa em relação ao aditivo e a rescisão da empresa antes do prazo. Foi uma ação de consignação em pagamento para garantir que o condomínio não tivesse qualquer ônus maior em decorrência de juros, correção, em razão dessas duas mensalidades que o síndico Mohamed não havia pago à empresa, alegando que a mesma não havia apresentado documentações. Pois bem, quando entramos com essa ação, o advogado da Forseg, ele apresentou uma reconvenção, uma defesa processual, discutindo a multa. E aí o processo se estendeu por muito tempo. O processo tinha mais de 12 mil folhas de tanto documento. Ficou bastante confuso, o juiz de Votorantim se declarou incompetente e remeteu o processo para o juízo de Sorocaba. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Fábio, que vai falar um pouquinho sobre a sentença do processo.